Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Vamos à leitura do excelente livro As Histórias da Bíblia e os Mitos da Antiguidade. O autor é Elvio Guzmão Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2011. Vamos à leitura deste excelente livro e eu vou também tecendo os meus comentários. Na evolução do estágio da compreensão dos mitos, nós observamos a criação dos mitos religiosos ligados ao movimento dos astros, o Sol, os planetas e as estrelas, seguidos da invenção e crença em deuses que habitam o céu ou o infinito e controlam o homem e a natureza à distância. Neste modelo, podem ser encontradas as religiões que se ligavam aos fenômenos astronômicos com a criação de heróis solares e mitos do Sol. De cada um desses elementos nasceram milhares de divindades. Em todas as culturas, em todos os povos, nós percebemos claramente que existem as divindades solares, as divindades lunares e a questão da antropomorfização dos corpos celestes, dizendo assim mais especificamente das estrelas, porque planetas são corpos celestes também, assim como outros corpos que estão no universo. O mesmo agente físico, concebido de formas diversas, recebeu nomes diferentes. O Sol, por exemplo, era adorado como Heracles, o glorioso, Febo, o brilhante, Apolo, aquele que afasta a noite e o mal, Mitra, o Sol Invictus dos romanos. Há ainda uma variante que se conectava com a mudança das estações e com a criação de deuses da vegetação e as personificações da natureza, muito similar aos cultos voltados para as deusas. São exemplos desta fase as religiões da Babilônia, da Grécia e do Egito. Em todas as culturas, nós identificamos fenícios também, não só culturas mesopotâmicas ou culturas hindu-europeias, mas as culturas nas Américas também, nós observamos claramente as personificações da natureza, a antropomorfização destes princípios, desses agentes divinos da natureza, principalmente na categorização de deusas, da fertilidade, da chuva, das águas e por aí vai. Um outro nível de desenvolvimento mitológico pode ser identificado com a decadência dos deuses e divindades ligadas à astronomia e às forças da natureza. Durante um período da história, entre os séculos 6 e 4 antes da Era Comum, em especial diversos pensadores e filósofos repensaram a religião e os seus mitos, tendo em vista uma profunda descrença desses homens nas figuras dos deuses antigos, que pareciam distantes dos problemas que afligiam a humanidade. Essa modalidade de pensamento ocorreu com intensidade na Grécia, Índia, China, principalmente. Os gregos, por exemplo, tentaram racionalizar a religião, promovendo a razão e a lógica para dar sentido às antigas crenças. Ao invés de se deixarem à mercê da vontade e grande variedade de deuses e demônios indefinidos, que ora enviavam enchentes e terremotos, ora provocavam as chuvas desnecessárias, as colheitas e fertilidade do solo, ocorrem nessa época. As primeiras tentativas de explicar o mundo utilizando-se da ciência e da filosofia.
Ciência aqui entendemos pelo conhecimento agregado que tinham à sua época, pela sabedoria que guardaram à sua época. O último estágio decorre do anterior. A crise na crença em deuses astronômicos ou que representavam as forças naturais e o cativeiro na Babilônia levaram os judeus a repensarem o seu Deus Yahvé ou Yahweh e toda a estrutura da religião no Oriente Médio. Claro, nós percebemos, obviamente, que a influência dessa mudança que houve de eixo de crença, de um Deus guerreiro, um Deus tribal, um Deus que passava a espada, um Deus que tinha prediletos e preferidos, já Isaías já não é mais o Deus dos judeus, é o Deus de Ciro, é o Deus que vai organizar tudo, é o Deus que vai coordenar os povos e as nações. Nós começamos a ver essa mudança de eixo claramente no livro do profeta Isaías, quando se trata da Bíblia hebraica. Uma corrente representativa do povo judaico rejeitou os deuses antigos e denegaram, inclusive, a existência de qualquer outra divindade, declarando que Yahweh era o único. Primeiro livro dos Reis, 18, 36 a 39. E verdadeiro. Estavam lançadas as bases do monoteísmo. O cristianismo também se enquadra nessa última vertente. Embora não possa falar de um monoteísmo puro, em virtude da incorporação de diversos elementos das mitologias, crenças e rituais pagãos. Exatamente. Ceia, batismo, os banhos, que vou dar a linha. O Novo Testamento, o rito do batismo, vem dos essênios, a forma como se fazia, que vem dos ritos dos banhos de purificação. Estes ritos de banho de purificações, ou banhos de purificação, não são originais dos hebreus. Há diversos historiadores que informam que esses ritos de purificação, estes batismos, vêm do Egito. Exatamente isso. Então nós temos um caminho: Egito, lei judaica, exegese essênica da lei judaica, cristianismo. É assim que vai ocorrendo. Porque o batismo, como ele é praticado no Novo Testamento, nós não temos uma linha de um versículo sequer de tal rito no Antigo Testamento. E é impressionante que nenhum cristão se questiona dessa questão. O Deus judeu não mais se manifestava apenas pelos fenômenos naturais, mas também por meio dos homens, pois estes eram meros agentes da vontade divina. A deportação dos judeus para a Babilônia, por exemplo, foi considerado um castigo imposto por Yahweh, ou Yahvé, em virtude das práticas ímpias do povo escolhido, que insistia em adorar outras deidades além dele. Da mesma maneira, quando eles foram libertados do jugo e escravidão na capital da Mesopotâmia pelo rei persa Ciro o Grande, na Bíblia, Ciro é considerado um Messias enviado por Deus para libertar os judeus. E é curioso isso, né? No Egito foi a mesma coisa. No Egito foi dito que Ciro era a encarnação de Horus. Em Babilônia disseram que Ciro era o pastor de Marduk. E aí os hebreus, judeus, melhor dizendo, à época, falaram que Ciro era o Messias, o Machia, o escolhido de Yahvé. Então você vê que lendas, mitos, contos, política, dominação, são coisas que estão confluindo a essa época para a mesma direção. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.